Querido e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento, ó Deus, entramos diante da Tua presença aqui, Senhor, em oração. Que o Senhor possa, neste momento, Senhor, falar aos nossos corações, que neste momento o Teu Santo Espírito, Senhor, venha falar aos nossos ouvidos, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Senhor Jesus, a cada irmão que está nessa live, os que congregam de novo, amigos nossos, e aqueles que estiverem nos assistindo, que o Senhor possa abençoar a cada um deles, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus fiel e justo, um Deus que nos guarda, que nos sustenta e nos mantém de pé, Senhor. E a Tua palavra diz em João que sem mim nada podeis fazer. Se estamos aqui, Pai, de pé, com fôlego de vida, podendo respirar, Senhor, com vida e saúde, é porque o Senhor assim tem nos permitido, Pai. Abençoa cada irmão, abençoa aqueles que estão conosco nessa live, abençoa cada um, meu Deus. Hoje foi um dia, Senhor, a qual nós tiramos um momento, um período, Senhor, de oração, de jejum, em prol, Senhor, da nossa nação, em prol do nosso povo, em prol, Senhor, daqueles que Te buscam ainda verdadeiramente espírito e verdade. Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar no coração e na vida daqueles que não Te conhecem, Senhor. Que eles possam ter uma experiência contigo e, a partir desse momento, conhecer em espírito e verdade, Senhor. Porque muitos, Senhor, só Te conhecem por ouvir falar, mas nunca tiveram experiência contigo. Senhor Jesus, nós pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor venha sondar cada coração nessa noite. Fala conosco, meu Deus. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Abençoa cada irmãos e repreende, ó Deus, toda fúria, todo ataque, todo levante do inimigo contra a vida de cada um dos irmãos, ó Pai, daqueles que estão ouvindo essa live contra o nosso Brasil. Vai desfazendo, Senhor, repreendendo essa potestade, esse principado, Senhor, maligno, ó Pai, que tem vindo contra a nossa nação, Pai. Nós o repreendemos na autoridade do Teu nome, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, ó Pai, desfazendo toda a obra do mundo das trevas neste momento, Senhor. Porque, Senhor, a Tua palavra diz em Mateus 28, Senhor, se eu não me engano, versículo 18, todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Senhor, neste momento nós estamos clamando a um Deus que é vivo, a Jesus que morreu, padeceu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, Senhor, para desfazer todas as obras do inimigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Minha mãe, glória a Deus, benção, mãe, que Deus abençoe. Glória a Deus, minha irmã, diaconisa Cleila, que Deus abençoe a cada um. Irmãos, quem está com sua Bíblia Sagrada aí, pode abrir, abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. No Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Irmão Gilson, evangelista Gilson, guerreiro, pregador da palavra ali, pastor Júnior ali também, né? Congrega conosco, presbítero Augusto, são pessoas, irmãos, que Deus tem levantado para pregar a sua palavra e ganhar almas. Estão saqueando o inferno e povoando o céu, né? Glória a Deus. Quem estiver com a Bíblia aí, irmãos, dê um amém pra gente, para que a gente possa meditar na palavra, para saber o que os irmãos acharam. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Glória a Deus. Irmão Josiane já diz amém, missionária Delma. Então vamos meditar na palavra aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu molhar a garganta. E tendo ele entrado no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Versículo 27.
E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Irmão, aqui no versículo 23, nós vamos meditar um pouquinho. Diz assim: entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E primeiro nós vamos entender o que é a palavra discípulo, irmão. O que é ser discípulo? Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus e ser seu imitador. Isso que é ser discípulo. É imitar o seu mestre, é imitar o seu professor, o seu pastor. Isso é ser discípulo, aquele que anda com a pessoa, né? E aqui diz, um discípulo era um aluno dedicado. Ele seguia seu rabi, que quer dizer professor, por onde ensinava e procurava ser como ele. Glória a Deus. Isso é ser discípulo, irmãos, né? E a Bíblia aqui no versículo 23 diz que entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Versículo 24 diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Nós sabemos, irmãos, quem conhece a Bíblia Sagrada, tem o costume, o hábito de ler a palavra de Deus. A minha irmã Flávia ali da Itália também está online, que Deus abençoe. Você e sua família. Nós sabemos que os discípulos, alguns discípulos do Senhor, a maioria ali eram homens que tinham a prática em pesca, homens que conheciam o mar, né? Homens que sabiam onde ia ter peixe, que lado ia lançar rede, para que lado estava o vento. Homens que tinham experiências com pesca, né? Conhecia tudo de mar, conhecia tudo de embarcação, né, irmãos? Mas a palavra vai nos dizer que eles entrando no barco com Jesus ali, levantou-se uma tempestade tão grande. A Bíblia diz que a tempestade, sabe aquela tempestade, irmão, tão furiosa que quando dá um vento, a tempestade, a gente fecha até a porta da nossa casa, as janelas, e fica até mesmo com medo, talvez do vento levar a casa, tão forte que está sendo. A Bíblia diz que essa tempestade foi em um encontro dos discípulos. E a Bíblia diz que a tempestade foi tão grande que o barco ele foi coberto pelas ondas. Irmão, você pode imaginar o que é um barco? Uma embarcação, está com aqueles homens ali, Jesus e seus discípulos ali em alto mar para pescar, saíram um pouquinho ali em alto mar e de repente a tempestade se levantou que o barco, as ondas passavam por cima do barco, irmãos. Nós podemos ver que tinham homens ali que tinham experiência com pesca. Homens ali que sabiam de tudo, para que lado que estava o vento, para que lado que o barco ia, para que lado que jogava a rede, que encontrar mais peixe. Mas eles encontraram numa situação aonde, a Bíblia diz aqui, no 25, que os seus discípulos aproximando despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Naquele momento, irmãos, a tempestade foi tão grande que os próprios discípulos que tinham experiências com o mar, viu que não bastava só a força do braço, não bastava somente as experiências que eles tinham com o mar, com a experiência com pesca, com o mar. E naquele momento eles viram que naquele momento a experiência, tudo que eles tinham ali aprendido, naquele momento de nada estava adiantando, né? Porque o vento era tão forte, a tempestade, o vento e a água vinha por cima do barco que cobria. Fugiu ao controle dos discípulos, irmãos. Quantas pessoas nesse dia de hoje estão vivendo uma vida em meio à tempestade? Quantas pessoas no dia de hoje clamam e choram, irmãos, porque está no meio da tempestade, talvez imaginando e pensando que o vento vai afundar, o barco vai naufragar, o barco vai afundar, talvez olha para a direita, para a esquerda, não vê saída. E está entrando em desespero. Só que os discípulos esqueceram de uma coisa. Eles vieram lembrar somente ali no versículo 26 ali, irmãos. Eles vieram lembrar que Jesus estava no barco com eles ali. Mas até o momento da tempestade eles estavam ali tentando de tudo. Mas tudo aquilo que eles faziam era em vão.
Nada podia parar aquela tempestade, irmãos. Talvez a sua vida está assim, a tempestade está vindo ao contrário. Quantas pessoas estão em desespero nesse dia de hoje? Quantas pessoas nesse dia de hoje tirou até a sua própria vida por talvez estar no meio de uma tempestade que ele não tem mais controle? Quantas pessoas estão até mesmo desesperadas? Por quê? Porque a tempestade está tão grande que ele não vê mais saída, irmãos. E nós vemos a Bíblia nos dando exemplo de uma tempestade que os próprios discípulos que seguiam Jesus, ele passou por ela. Eu tenho um recado para te falar, não é porque nós estamos na presença de Deus que nós estamos isentos de passar por vento, por tempestade, por deserto, não, irmãos. O sol nasce para todos. Só que tem uma vantagem, irmãos. É mais fácil você vencer a tempestade com Jesus no barco do que você tentar vencer a tempestade que você está enfrentando sem ter Jesus no barco contigo. E os discípulos entraram em desespero ali, só que no versículo 25 diz: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, no versículo 25, salva-nos que perecemos. Eles olharam e falaram: Senhor, vamos morrer aqui, Senhor, não tem mais como, já fizemos de tudo. E no versículo 26 diz: e ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Tem pessoas que nesse momento, irmão, se encontram em tempestade. E talvez a tempestade que ele está passando, Jesus até mesmo não está nem no barco. E tem muitos também que ele está passando por tempestade com Jesus no barco. Mas ele ainda não despertou de dar a direção do seu barco para Jesus guiar, irmãos. Há uma diferença de nós guiarmos o barco e há uma diferença de deixar o Todo-Poderoso guiar o barco, irmãos. Tem pessoas que estão na presença de Deus, conhecem ao Senhor, mas nunca entregou a direção do barco para Jesus. E vai vivendo de tempestade em tempestade, de vento em vento. E vai entrando em desespero, irmãos. Não adianta só eu dizer que sirva ao Senhor, sendo que eu não entreguei a direção do meu barco, da minha vida para Ele, irmãos. Jesus não quer estar somente no teu barco dormindo, não. Jesus quer que você desperte Ele através da sua oração, através do seu jejum, através do seu clamor. Hoje foi um dia onde a nação brasileira fez um jejum, a maioria, irmãos, eu creio. Aqueles que são tementes e servem um Deus que é vivo. É assim que nós vamos despertar, para que Deus entre com providência em favor da nossa vida, em favor da nossa família, para que esse vírus, essa praga não venha nos atingir, nos assolar, irmãos. O Brasil todo, a maioria do Brasil hoje estava em jejum e oração. Você sabe o que é isso, irmãos, no mundo espiritual? Você sabe que a oração, irmãos, ela é a chave que abre porta. A oração, ela chega onde você nem pode ir, nem chega, irmãos, porque a oração, ela tem poder. A oração, ela mexe com o coração de Deus, irmãos. O teu clamor, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual vento, qual a tempestade que está vindo contra a tua vida, ei, faça como esses discípulos, quando eles viram que não tinha mais saída, não tinha mais como eles fazer nada diante daquela tempestade, porque fugiu do controle da vida deles, o que eles fizeram? Foram chamar Jesus, foram clamar aquele que tudo pode, foi buscar no Senhor o seu escape. Ei, eu quero te dizer uma coisa, não adianta você ir pela força do teu braço, não adianta você achar que você vai fazer, que você sabe, que você tem diploma, que você é formado, que você tem conhecimento, que você tem dinheiro. Ei, diante da natureza e do nosso Deus, o teu dinheiro não vale nada, o nosso conhecimento não é nada, irmãos. Quem era em nossas vidas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que tudo pode. Nós só somos alguma coisa enquanto Ele está na nossa vida. Nós só temos alguma coisa enquanto Ele está na nossa vida. Que quando Ele sai, irmãos, o inimigo entra e arrebenta com tudo. E os discípulos viram que não havia mais saída, entraram em desespero e chamou Jesus ali. E os seus discípulos aproximaram-se dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Versículo 26 agora. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé?
E olha só, irmãos, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Ei, faça com que Jesus levante ao seu favor, através do teu clamor. Jeremias 33, versículo 3 diz assim, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste as coisas grandes e ocultas ou firmes que não sabes. É o teu clamor que vai fazer com que o Senhor vai se colocar de pé em favor da tua vida. É o teu clamor que vai fazer com que o Senhor vai mudar a sua história, vai fazer com que o Senhor dê ordem a esse vento, a essa tempestade, e ele vai passar. É através do teu clamor, meu irmão. Não adianta, Deus, talvez você pode até falar, dizer agora, pastor, mas Deus sabe o que eu estou passando. Ele tudo vê, ele vê, mas ele quer ouvir o teu clamor. Diante daqueles homens, quando Jesus curava, antes de Jesus curar eles, chegava diante deles, eles falavam o que, Jesus? O que queres que eu te faça? E ele falava, Senhor, que eu veja. E Jesus dava ordem, então vê. E ele via. O que adianta, irmãos, eu servir um Deus aonde é um Deus que eu não oro, não falo com ele, não tenho intimidade com ele. O Deus que você serve, meu irmão, ele quer ouvir a tua voz, ele quer falar no teu ouvido, no teu coração. Tenha intimidade com Deus. Tem pessoas que servem ao Senhor, mas nunca ouviu a voz de Deus, irmãos. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que ele é vivo. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que quando o povo dele clama, ele se coloca de pé. A Bíblia diz que quando ele chegou aqui, Jesus falou, por que temeis, homens de pequena fé? E aqui diz em seguida, então levantando-se, repreendeu o vento e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Jesus se colocou de pé. Se coloca de pé também na presença de Deus. Eu não sei como é que está a tua vida. Se coloca de pé, conserta a tua vida. Jesus está voltando. Um vírus como esse, irmãos, está parando o mundo inteiro. O mundo inteiro está em desespero. Muitos estão aflitos por causa de um vírus desse. Mas eu tenho um recado do Senhor para você. Esse vírus não mata quem serve o Senhor, não, meu irmão. Essa praga não entra na casa daquele que é fiel a Deus, não. Esse vírus que tem matado muitas famílias, ceifado vidas, ele não entra na casa que quando ele olha, ele vê o sangue do Cordeiro na tua vida e ele não pode entrar. Por quê? Porque quando ele olhar lá, ele vai ver que você serve verdadeiramente, você serve um Deus que é vivo. E aqueles discípulos, naquele momento que Jesus deu a ordem ao vento e ao mar, irmãos, e no versículo 27 a palavra diz aqui, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está com os ouvidos atentos ao seu clamor. Esse é o Deus que quer que você apenas acorde, desperte ele, chame por ele, clame por ele, que ele vai se colocar de pé em favor da sua vida. Eles ficaram maravilhados, andavam com Jesus, teve experiência, viu Jesus fazendo muitos milagres. Mas um milagre que eles nunca tinham visto era Jesus dar ordem para o vento e o mar, e eles terem que obedecer. Ei, o que é impossível ao teu Deus? Nada. Qual o problema que você se encontra? Qual a adversidade? Qual o vento? Qual a tempestade que você está se encontrando nesse momento? Apresenta para o teu Deus. Coloca aos pés do Senhor, que Ele tudo fará em favor da sua vida. A Bíblia diz, a palavra de Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Irmãos, é tudo, não é metade não, Ele faz, é tudo em favor da tua vida. Quando o justo clama, Deus responde, irmãos. E eles ficaram maravilhados com aquela atitude, aquela ordem que Jesus deu. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus, que morreu pela minha e pela tua vida. Esse é Jesus, que ao caminho do Gólgota foi espancado,
humilhado, escarnecido, bateram na sua face, cuspiram na sua face. Mas como ovelha muda, ele foi até o matadouro, irmãos. Por mim, pela sua vida, para que hoje nós tivéssemos direito de salvação, irmãos. Será que esse sacrifício que Jesus fez pela mim, pela sua vida, foi pouco? De se dispor de um céu de glória, poder, glória e honra lá em cima e descer para cá, para ser humilhado, escarnecido, esbofeteado na sua face. Será que isso foi pouco para você, irmãos? Será que é pouco todo o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário? Sendo que nenhum pecado ele tinha cometido, mas ele levou sobre os seus ombros todos os nossos pecados, irmãos. Fomos resgatados por ele, porque estávamos já condenados ao inferno, irmãos. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus de Nazaré, é esse que quer estar ao teu lado quando você está nessa tempestade, é esse que quer ouvir o teu clamor, para que basta apenas você clamar para ele dar ordem a essa tempestade, esse vento para passar, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Não falta mais nada. Vamos continuar a perseverar na fé, buscando a presença do Senhor. Porque Jesus está voltando e só vai subir aquele, irmãos, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que se encontra diante do Senhor com suas vestes alvas. O Senhor, ele tem que olhar do alto para a tua vida e ver que as tuas vestes estão alvas, sem pecado, sem iniquidade. Ei, conserta a sua vida. Se tem alguém que você está com problema, conserta, resolva a sua vida, enquanto Jesus ainda não voltou, porque ele ainda está te dando a oportunidade para que você venha consertar a sua vida. Não fica disperso. Deus não nos colocou, permitiu que nós ficássemos em casa para ficar disperso, não. É momento da igreja clamar. A igreja é você. Se você está na tua casa, com seus filhos, com sua família, e você abre a Bíblia Sagrada, a harpa cristã ou inário, seja qual for, e começa a adorar, invocar e exaltar o nome do Senhor, ali ele está presente. A palavra do Senhor diz: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, reunido em meu nome, ali eu estarei. Aproveita esse momento para você clamar, para você adorar, para você bendizer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não adianta só Jesus estar no barco. Ele tem que estar na direção do barco. Não adianta somente eu dizer que eu sirvo ao Senhor e que eu conheço e que eu aceitei como Salvador. Não. Entrega a direção da sua vida para Jesus. Entrega a direção do seu barco para Jesus. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Vamos continuar na fé, buscando o Senhor. Vamos continuar perseverando. Falta mais nada. Para onde nós vamos não haverá choro, nem pranto, nem tristeza, nem dor. Vai ser só alegria, irmãos. A mesa já está preparada. O banquete já está preparado para aqueles que forem salvos. Para aqueles que verdadeiramente renunciou aos prazeres desse mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O céu é porta estreita, irmãos. E porta larga são muitos que estão entrando por elas. Mas nós não. Porta estreita é renúncia, porta estreita é clamor, porta estreita é jejum, oração. É buscando a face do Senhor quem entra por essa porta. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor te dê uma semana abençoada na presença dEle. Todos aqui que ouviram essa palavra, que Deus possa ter falado ao seu coração, irmã Ilma, diaconisa Ilma, missionária Delma, todos, Denise, todos, irmãos. Que Deus abençoe a irmã Carmen, todos aqueles. Não vou falar o nome de todo mundo, não posso esquecer alguém, né? Todos aí, irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.
Que Deus abençoe a sua casa e seu lar. E nós profetizamos sobre a sua vida, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos aí onde você estiver. A minha irmã Flávia, lá da Itália, está acordada. Da Itália agora, irmãos, são 00:30 e pouco, mas está lá acordada ouvindo a palavra de Deus. Feche seus olhos aí onde você estiver. Vamos falar com o Senhor. Minha mãe, que Deus abençoe, mãe. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós oramos e clamamos pelo Deus que é vivo. Pelo Deus que tudo pode, Senhor. Senhor, que nesse momento nós possamos descansar, Senhor, ter uma noite abençoada na Tua presença. A Tua palavra diz, Senhor, que até quando o justo dorme, o Senhor vela pelo nosso sono. Guarda o Teu povo, Senhor. Guarda a Tua igreja. Guarda os missionários, guarda os pastores, guarda os obreiros. Guarda aqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. E que o Teu sangue, Senhor, venha sobre a nossa vida. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que os dias são maus. Mas nós temos uma esperança, Senhor. Que qualquer momento a trombeta vai soar e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a maior promessa, Senhor. A maior promessa não é riqueza, não é carro, não é ouro, não é prata. A maior promessa, Senhor, foi a que o Senhor nos fez, que o Senhor iria, mas um dia o Senhor iria voltar para buscar a sua igreja. E é isso que estamos fazendo, Senhor. Estamos aguardando a sua volta. Volta, Jesus. Volta logo, Pai. A tua igreja está clamando na terra. O teu povo está clamando na terra, Senhor, pela tua volta. Que nós possamos ser achados como dignos, Senhor, para subir para o céu. Que as nossas vestes venham estar alvas, Senhor, diante de ti. Limpa, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Que nós possamos renunciar, Senhor, tudo aquilo que o mundo nos oferece, que nos leva a pecar e distanciar do Senhor, para ser fiel e viver na tua presença. Que Deus abençoe. Pai, nos sustenta e nos mantém de pé em nome de Jesus.